Começando mais um Café com Negócios podcast. Eu fico emocionado de estar aqui no Café com Negócios podcast, porque assim, eu venho de tempos em tempos aqui, né? Quem está tomando conta desse espaço é o Átila. E um abraço para você, Átila. Muito bom ter você aqui conosco. E você e Dona Beatriz que tomam conta dessa casa. Então, muito obrigado pela autorização de estar aqui em mais um Café com Negócios podcast. Um Café com Negócios podcast especial com meu amigo. Eu costumo encontrar o Fred normalmente só no estrangeiro, só em Nova York, só em aeroportos internacionais, Newark, Miranda, coxa, mentira, brincadeiras à parte, meu professor Fred veio e nós vamos gravar aqui um podcast do Café com Negócio para falar sobre vários assuntos, mas antes de mais nada, seja bem-vindo, meu professor. Obrigado, Jean. Muito bom lhe encontrar mais uma vez em terras brasileiras, né? É sempre muito melhor. Sempre, a gente né? falando Falando o em nosso português, idioma, né? falando o nosso idioma, maravilha. E você sabe o quanto eu gosto de vir aqui a Campo Grande. Sempre falei para vocês o carinho que vocês nos recebem aqui. Então é maravilhoso. E tá aqui no Café com Negócio. Não, e mais do que isso, professor, já que você está falando que tá aqui, nós estamos na nossa casa, no Senac Hub Academy. Nossa Senhora. Não, isso aqui é a nossa casa, né? Nossa casa. Desculpa, tia Jordana, né? Abriu aqui, não tem nem chave, né? Eu cheguei aqui lá, o negócio da porta eletrônica lá, o cara falou, não, seu Dijan, tudo bem, o senhor já pode entrar aqui, nós estamos literalmente em casa. GPS de mercado, missões técnicas, então o Senac Mato Grosso do Sul, ele tem digamos assim, esse contrato vitalício com a evolução e com a inovação do Mato Grosso do Sul, né, Fred? Totalmente, e por isso que é muito convergente com o que o Café com Negócio faz, com o que a gente vai fazer amanhã, né, já no evento. E assim que sair esse podcast, pode ser que já tenha passado de amanhã. Pode ser que tenha sido ontem. Pode ser que tenha sido ontem, mas tanto faz. O mais importante é promover transformação. É isso aí, o Senac faz isso muito bem, né? Vamos pro nosso podcast? Vamos pro nosso podcast. Saúde, café, não, se bem que aqui eu tô achando que é água, tá? Mas não fica entre nós. É um café especial com... Especial. Senti aqui toques de caramelo. E eu acho que é uma pontuação 9.0. Pura água, filtrada. Vamos lá, antes de começar, eu preciso aqui seguir todo o roteiro da nossa direção. Gostaria que vocês seguissem o nosso podcast nas redes sociais, o nosso Café com Negócio nas redes sociais, o nosso podcast lá no YouTube, Spotify, Instagram, baixe o aplicativo do Café com Negócios. Hoje são mais de 4 mil empresários no aplicativo do Café com Negócios, tanto para Android quanto para iOS. E prepare a sua xícara de café e junte-se a nós para mais um bate-papo aqui no Café com Negócios. Para falar agora um pouco mais sério, eu gostaria, meu professor Fred, que você se apresentasse rapidamente, para eu não ficar aqui lendo o currículo, eu gostaria que você desse aquela apresentação mais direta e mais do seu coração para quem está assistindo a gente. No estilo perfil 140 caracteres do antigo Twitter. Do antigo Twitter, falecido Twitter. Isso aí. Nascido em Recife, apaixonado por pessoas, por gente, por tudo que envolve a transformação do ser humano nos negócios. Ajudar a construir pessoas melhores que constroem negócios melhores para as pessoas e para o mundo. Então aí eu faço isso através de livros, né, 6 livros escritos, treinamentos, palestras, missões internacionais. Então, resumidamente, é isso que eu faço. Posso falar 2 coisas aí? Sim. Eu preciso agregar nesse currículo. Surfista. Ah, sim, surfista. Não podemos esquecer. Longboard, pranchão. Longboard, pranchão e principalmente TEDx Speaker. Sim, 2 vezes TEDx Speaker, né? Comecei aqui, estreiei aqui nos palcos aqui. Não podia ser em qualquer lugar. Não podia. TEDx Carandá, depois TEDx Pipa. Jogador de tênis também, né? Dou minhas raquetadas. Mas no videogame não funciona, tá falando jogador. Não, mas não. É o Wii, aquele Wii. No Wii não. Mas treinei muito no Wii, ajudou bastante, né? E também tem uma empresa de tecnologia aí com 2 sócios queridos aí, já chama Credere, já há um tempinho. Fechado, fora missões técnicas, enfim, todo aquele aglomerado de informações e educação que o Fred traz pra gente, que você já conhece. Vamos falar da atualidade, falar do momento agora. Eu gostaria que você fizesse um apanhado, Fred. Qual que é a sua visão desse momento que nós estamos passando, desse tanto de transformação, mas muito, muito pautado em IA mais IH ou IH mais IA, que é a inteligência humana mais inteligência artificial. Como é que você está enxergando esse mundo chamado inteligência artificial vai tomar conta do mundo? Já estava refletindo sobre isso, é bem interessante e quero trazer um pouquinho das minhas reflexões, lembrando que é só um ponto de vista, né, que é o meu ponto de vista, um pouquinho do que eu venho aí pensando e refletindo. Eu acho que é um momento de grandes desafios, onde
no meu ponto de vista, a próxima era é a era do discernimento. Tá. Quando a gente fala em inteligência, eu acho que a inteligência mais... Discernimento não é fácil, né? Não, não é. Mas quando a gente fala em inteligência, o discernimento nos leva à inteligência aplicada, que eu acho que é a mais importante. A inteligência aplicada, independente de ser tecnológica ou humana, é a melhor inteligência que se deve aplicar na sua vida e nos seus negócios. Mas para isso exige consciência, leva ao discernimento e o significado, o sentido. Esses 3 elementos são fundamentais. Por que é desafiador? Porque a gente está pensando muito pouco. As coisas estão vindo e estão nos forçando a reagir muito rápido. E quando a gente reage rápido, eu não vou lembrar de quem foi a frase agora. Nós estamos falando em atropelamento de informação, né? O tempo todo, né? Que essa avalanche de conhecimento não está dando. Nós não temos mais tempo para entender, analisar e pensar, né? Nós estamos fazendo tudo ao mesmo tempo e talvez fazendo mal feito, né? Sem consciência, sem reflexão, sem sentido, muito menos discernimento. Esse é o perigo, porque você pode estar levando a sua vida ou o seu negócio num rumo que não é o melhor. Você ia falar de uma frase. Sim, a frase é exatamente essa questão, que a aceleração é uma maneira de manipular, é uma maneira de te deixar à mercê do que seria o importante, o que está por trás daquele interesse. Então, quando a gente vê essa pressão muito grande para a inteligência artificial, as pessoas se perguntam sobre ferramenta. Mas a grande questão Todo mundo quer ferramenta. Todo mundo quer ferramenta, que é a parte mais simples, eu diria, desde que você entenda se você precisa, por que você precisa, para quem e como. Só que isso exige reflexão, isso exige tempo para você pensar. E hoje é o que a gente está usando muito mal, no meu ponto de vista, Jean. Essa questão da falta da reflexão está levando as pessoas a agirem muito rápido, logo a gente acaba agindo sem sentido, sem significado, por isso, no meu ponto de vista, e superficialmente também. Muito raso, e as pessoas ficam fadigadas, não porque estão fazendo muitas coisas, mas porque estão fazendo coisas que não fazem o mínimo sentido. E esse, para mim, é o grande desafio, de como a gente traz à tona algo que é tão importante, que é parar, e quando eu digo parar para refletir, não é que vai durar um ano, mas parar para refletir se aquilo faz sentido, se faz sentido como e de que maneira isso vai melhorar o seu negócio. Porque senão fica aquele negócio, hoje a gente está usando uma determinada ferramenta, ChatGPT. Aí alguém chega e diz, mas o ChatGPT morreu, porque o Claude é muito melhor. E aí você fica mudando de ferramenta, você acaba não dominando nenhuma, e eu ainda continuo achando, um pensamento que eu tenho de muito tempo, que a melhor ferramenta é aquela que funciona para você. Na hora que a ferramenta deixar de atender uma necessidade que você tem, aí você vai buscar uma outra ferramenta. Mas não porque alguém está ali dizendo que ela é melhor, porque ela faz sentido da maneira que ela existe para você. Tá, meu professor Fred, vamos lá. Eu quero trazer precisamos fazer algumas perguntas e esclarecer alguns assuntos, né? Vamos lá. Eu, você, Arlan, que está aqui com a gente gravando, Arlan está aqui assistindo, inclusive. Daqui a pouco eu vou bater um papo com ele. Inclusive, tá cheio de caixinhas de chocolate da Cacau Show ali. Estou aqui esperando terminar. Sacolas e mais sacolas. Da trufa, como é que é a trufa? Trufa Cacau 70%. 70%. Maravilhoso. Ele trouxe na mala do avião. Nós somos da época da Barça, né? Você, principalmente, junto com o Arlan. Eu não, mas eu fiquei sabendo disso. Essa época da Barça, quando você fala assim, temos várias ferramentas, o camarada quer saber o aplicativo, qual é a dica que você dá para essa turma da Barça? Porque no meu entendimento, nós temos um diferencial gigantesco perante a tudo isso, que nós conseguimos parar, respirar, a gente ainda consegue trabalhar um pouco, alguns, né? Nem todo mundo, um pouco ter esse time de maturidade, de amadurecimento, o tempo de espera. Nós somos de uma época que tinha que rebobinar a fita, levar na locadora, esperar o filme estar à disposição. Então isso não tem como ensinar. Ou você viveu, ou você não viveu. Eu tinha que buscar conhecimento, ia na biblioteca municipal, da escola, do município, ou no vizinho que tinha Barça, mas sei lá, lá em casa não tinha, mas o vizinho tinha. Então assim, isso é algo que eu acredito que nós trazemos na nossa mentalidade um pouco mais trabalhada. Como é que esse camarada hoje mesmo, ele consegue sobreviver hoje e qual é o diferencial desse perfil, desses profissionais geração Barça? Foi muito bem lembrado.
E que a gente Lembrado, tinha... não, muito bem vivido. Muito bem vivido, né? Era uma vez por ano que tinha atualização, né? Que vinha um verbete de atualização uma vez por ano, atualizando aquelas informações. Eu não lembro disso, mas você está falando e eu acredito. No meu ponto de vista, Jean, tem um ponto aí, Jean, que é muito importante. Para a gente ter essa geração, ela tem uma coisa que eu julgo muito importante, que é o olhar contemplativo, que eu acho que a gente não tem hoje. Né? Aquele lance de você contemplar a coisa, ou seja, eu vou me debruçar sobre um relatório, vou entender, vou ver o que é que faz sentido, o que é que não faz, sem a pressa de chegar no resultado. Consigo ler inteiro, né? Consigo ler inteiro e não apenas o lead, né? Ou seja, aquele primeiro parágrafo que está ali. Então, essa velocidade, né, que a gente vai levando, que gera essa fadiga... E éramos obrigados, né? Não tínhamos opção. Sem dúvida. Mas veja que, mesmo naquela época, né, quando tem escola, por exemplo, você era obrigado a ler um livro. Mas se tinha o filme, a pessoa ia para o filme para não ler o livro. Sim. O ser humano sempre busca esse caminho. Mas a grande questão eu defendo muito a questão da consciência, e ela é muito difícil, né? Porque é simples falar consciência, mas como é que eu expando minha consciência? Através de diálogos como esse, eu acho que a melhor forma é dialogar com pessoas que provoquem reflexões. A melhor maneira de você expandir consciência e entender as coisas é com perguntas. Né? Eu até acho que assim, um bom líder ele não precisa saber todas as respostas, mas tem que saber fazer as perguntas certas. Né? Ou seja, você ser bom em perguntar provoca uma reflexão que vai te levar a um outro ponto de estado de consciência. Até porque o segredo de qualquer negociação está em saber fazer as perguntas. Né? Até para o seu negócio. Sim, será que eu preciso dessa ferramenta? Será que é isso que eu tenho que fazer? Qual o próximo passo eu tenho que dar? Eu vou precisar demitir pessoas para contratar IA? Mas o que eu vejo é que as pessoas pegam e já saem fazendo Ctrl+C, Ctrl+V na ideia e implementando. E aí tem um perigo. Essa aceleração leva a gente a não passar pelo processo. Mas a evolução tão necessária para a gente, para chegar num nível de maturidade, depende do processo. Então, se eu pulo o processo e vou para o resultado, tipo... O atalho vai me fazer chegar mais tarde. Né? Porque o atalho é para fazer chegar mais rápido, mas vai fazer chegar mais tarde, num nível de maturidade que eu, como líder, preciso, que minha empresa precisa. Porque é no processo que a gente vai fazer a evolução necessária para ser um líder melhor, para ter um negócio melhor, né? Se a gente não passa por certas coisas, a gente não evolui. E aí essa aceleração está assim, qual é a resposta para isso? O que é que eu faço com isso? Porque é diferente você viver aquela experiência, do que assistir alguém que fez um filme sobre aquela experiência. Tem toda a diferença. Então quando a gente fala nesse público, e aí é onde eu quero chegar com você, é o seguinte, qual é o ensinamento então? Aonde que eu, por exemplo, o que estou nessa idade hoje, eu vou falar da turma que já é uma geração que veio lá de trás, com tanta transformação, pegamos internet, celular, saímos do telefone fixo para o celular, saímos da máquina de escrever para o computador, para a internet, aí nós estamos falando agora dessa revolução como um todo, chegando à inteligência artificial. Qual é o grande diferencial? O que ele pode fazer, esse profissional que está lá na ponta, o que ele tem que estudar, como é que ele tem que olhar esse mundo, como ele pode aproveitar isso que ele tem de diferencial? Porque na maioria das vezes o que eu sinto é que as pessoas não entenderam que isso é um diferencial. Sim. Pô, não, estou ficando para trás com a tecnologia, nós nunca ficamos para trás, porque eu fiz datilografia, você deve ter feito datilografia, não é muito da sua época também, o ASDFG Espaço. Eu sou do MS-DOS de informática. Do CPC 386, né? Isso aí. Nada 86. Então, isso para mim sempre foi um diferencial. E sempre usei isso como diferencial, porque eu olho para lá, ou seja, eu tenho uma bagagem gigantesca que eu posso utilizar com essa facilidade que tem hoje. Qual é a sua visão sobre isso e quais são os destaques? O que esse profissional pode fazer para se destacar? Porque ele já tem o background, ele já tem experiência vivida. E olha que interessante, você traz isso. Eu estava escrevendo um artigo que eu falo sobre, falando para empresários, se você está construindo apenas um reflexo do que você está vendo no mercado, ou se você está desenvolvendo com essa tecnologia toda novas capacidades. Porque eu até publiquei no LinkedIn um dia desse que o novo planejamento não é prever o futuro, porque hoje nem que você não tem como com essa velocidade. O novo planejamento é construir no seu negócio capacidades de estar pronto para o que vier no futuro, ou seja, para que sua empresa seja ágil, seja
capaz de se adaptar, não sofra o mínimo possível. Que vai mudar, vai mudar. Agora, se eu estou dependendo só de uma ferramenta, ou se eu estou dependendo de um planejamento, uma hipótese do que vai acontecer é uma coisa. Agora, se eu preparo o meu negócio para ele ser longevo, para ele ser forte, para o que vier, para que ele seja flexível, para que ele seja ágil, para que ele tenha pessoas com as competências que a gente precisa, e para mim, levando em consideração isso, as competências são analíticas, são críticas, são reflexivas, são de consciência e de discernimento. Muito conteúdo. Sendo para mim, escrever sem medo de ser feliz, discernimento, a capacidade de discernir, ou seja, o que é bom, o que é ruim, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho que fazer, é a grande capacidade da nova era. Ou seja, aí é que está o diferencial do jogo. É isso aí. Quando a gente fala de inteligência artificial, e aí eu quero trazer isso à tona de novo. Esses dias eu estava lá em São Paulo na TOTS, numa visita lá na TOTS, e a gente aqui da TOTS, né, a gente levo muitos amigos, empresários, a gente pega o avião aqui, vamos lá para TOTS, ele está querendo transformar lá, quero colocar TOTS lá na minha empresa. Aonde eu começo? Falei, calma, não começa de lugar nenhum. Pegamos o avião, vamos lá para TOTS lá em São Paulo, chegamos lá na sede, andamos em tudo que há de última geração para falar no segmento dele, se é indústria, enfim. Tivemos lá esses dias com um grupo de empresários amigos, e aí na discussão do almoço, meu amigo virou e falou assim, Jean, mas como é que você enxerga essa chegada da inteligência artificial? E aí veio uma ideia à minha mente que eu falei para ele na hora, e aí fiquei pensando, eu falei e fiquei refletindo depois. Ele falou assim, como é que você enxerga a chegada da inteligência artificial? Eu falei, no meu entendimento, imagina a Fórmula 1, né? Ele falou assim, perguntei, você gosta de Fórmula 1? Ele falou, eu gosto de Fórmula 1. Eu falei, ótimo, então. Sabe aquele cara que está à frente lá no carro, dando 2 voltas, 3 voltas, tá não sei quantos segundos na frente do segundo, dando volta já nos últimos colocados, isso aqui. A inteligência artificial é o cara que veio no safety car, entrou no meio do jogo, falou assim, para todo mundo atrás, junta todo mundo de novo, que vai começar o jogo tudo de novo, só que agora com chuva e pneu liso. Então, assim, eu entendo que se você não estiver preparado para chuva, pneu liso, para qualquer coisa que aconteça na hora que esse safety car sair da pista e liberar a corrida de novo, você vai ficar perdido, vai derrapar, vai sair da corrida. Então, só estou aqui floreando a brincadeira, porque se a gente não enxergar que zerou o game para todo mundo, eu acho que isso é uma grande oportunidade da gente começar o jogo com grande, pequeno, médio, seja lá o tamanho que você for. Você tem uma oportunidade hoje de sair zerado junto com o seu maior player de mercado. Faz sentido isso, professor? Total. Vê se isso vai ao encontro do que eu estava falando, porque acaba sendo discernimento, acaba sendo as suas escolhas, e para isso você precisa ter a consciência do que está acontecendo, do que é bom para o seu negócio, do que você quer do seu negócio daqui para frente, porque quantas zeradas de jogo a gente já teve? Poucas, e não precisamos aproveitar, né? Mas aliás, quantas vezes... Não foram poucas, foram muitas, eu só não sei se eu aproveitei direito. Pronto, esse é o ponto, mas se a gente parar para pensar, desde da internet, aí todos esses você falou, do celular, em todos os momentos. Todos esses foram grandes momentos, alguns de ruptura maior, outros menores. Teve gente que fechou, teve gente que sofreu pra caramba. Não, mas o varejo vai morrer, esse ano ele morre. Há quantos anos a gente ouve isso na NRF? Na NRF, né? Desde 2012 no mínimo. Matando o varejo. E as lojas estão aí. Então, o que acontece é que, na hora que chega uma novidade como essa, as pessoas que não têm pressa para dizer, esta aqui é a salvação, porque tem gente vendendo isso como se você não fizer isso, você está fora do jogo. Eu não acho que é binário assim, eu não acho que é isso ou isso, eu acho que pode ser as duas coisas. Né? Por isso expansão de consciência, tá? Então eu preciso mudar, mas eu não preciso ter IA em tudo. Tanto é que a gente está vendo exemplos de empresas que demitiram pessoas, hoje estão gastando mais com IA do que com pessoas e entregando menos. Quer dizer que é porque a IA não é boa? Né? Então calma, né? Nem tudo é 880. Exato, aí quer dizer que a IA não é boa? Não, tem um monte de motivos. Pode ser que a implementação, pode ser que a pressa antes de entender a maturidade da empresa, o negócio. Pode ser que o parceiro que você esteja trazendo não sabe utilizar corretamente, enfim, tem que entender. Calma nessa hora, então. A palavra é calma. Essa é a questão, a palavra é calma, respire. Pare, respire e reflita. Tá. Faça as perguntas certas. Quando você fala calma, respira, reflita, eu gostaria que você falasse do novo livro sobre isso, então.
Ah, pare de correr atrás do vento. Pronto. É que eu queria chegar a um gancho para ele falar do livro. Acabei de achar o gancho. Tava desde o início, Estamos no Café com o Negócio e não chega. Que a gente precisa, que eu estou cuidando do tempo aqui, nós estamos indo para o final do nosso bate-papo, mas nós precisamos falar do... E aí é muito sobre isso, sobre pare, sobre reflita, porque eu não quero falar eu não quero entrar no X da questão, mas eu preciso que você conte pra gente, né? Do livro, do novo livro, e do conceito do novo livro, dessa ideia desse livro, até porque nós já falamos dele no TEDx, um pedacinho dele, eu gostaria que você trouxesse essa novidade pra gente. É o primeiro podcast falando do livro? É o primeiro podcast falando dele. Fica registrado aqui, calma. Nós saindo na frente mais uma vez. O livro sai mês que vem. E a questão interessante, né, Jean? Em 2019, eu e meu amigo Kiko Kislansky, a gente estava muito incomodado com como as vendas estavam acontecendo. Aquele negócio de muita pressão, sem deixar o consumidor respirar, muita informação, muito ruído. Goela abaixo. Goela abaixo. Então a gente lançou a Venda Consciente, o Pare de Vender Assim. Logo depois eu vi que com toda essa tecnologia, com todo mundo dizendo, tem que usar, mas ninguém está cuidando do líder, né? Ou seja, joga aí a bomba, é você que se vira aí e tal, tá aqui o orçamento, você tem que fazer. Aí veio o Pare de Liderar Assim. Ou não tem orçamento, ou não tem orçamento e faça assim mesmo. Né? Tem um monte de gente nas empresas usando o ChatGPT pessoal, né? Porque não tem ainda um compliance para aquilo e tudo. E isso é ruim para o compliance, inclusive. E aí, Seja o que Deus quiser. Eu estava na cidade no interior da Bahia, na Chapada Diamantina, fazendo um trabalho para o Sebrae, e tava assim... Aí você conheceu um louco lá. Conheci alguns, né? Que fazem aquele negócio da gente pensar na vida, né? Aí eu tava pensando, eu queria fechar essa trilogia, né, cara? O mundo tá tão acelerado, o movimento de parar, acho que é um dos movimentos mais importantes, parar, olhar, refletir, se o caminho é esse, se faz sentido continuar assim. E aí eu cheguei lá e a gente... onde é que tem um restaurante legal? Onde é que tem um restaurante legal? Todo mundo falava no restaurante do Beto. E aí a gente não pôde ir no dia, porque era perto do hotel, tinha aquela rua mais movimentada que toda cidade tem, essas cidades turísticas e tal. Essas metrópoles, né? Isso, aquela cidade, aquela rua que tá todo mundo ali. E eu procurei o restaurante do Beto, não era ali. Eu disse, não, o restaurante do Beto é do outro lado da cidade. Falei, então amanhã a gente vai lá. Ou seja, ele já tá fora do eixo turístico do negócio. Aí eu achei estranho, né? Falei, nossa, o cara não tá aqui, os melhores devem estar aqui, né, no movimento e tal. Ou deveriam. Isso aí é a mentalidade, né? Antes de tomar a porrada, né? De consciência, né? O banho de consciência. Aí a gente andou a cidade toda, cruza a ponte, chega lá, tinha umas 5, 6 mesas, uma menina atendendo e uma pessoa cozinhando, a cozinha toda aberta e ele conversando com os clientes lá. E aí depois eu descobri que ele era o dono do restaurante, a gente comeu, parabéns, todo mundo elogia, fala do teu restaurante e tal. Agora, uma pergunta, aquela pergunta, né? O cara... Consultor querendo ajudar fora, né? E tal. Velho, você vende bem aqui? O cara, não, bacana, tua vida boa. Por que você não tá lá no movimento? Você podia vender muito mais, ter mais mesa. Aí ele olhou assim pra mim e disse, e eu vou ficar correndo atrás do vento? Aí eu olhei, nunca tinha ouvido falar essa expressão. Correndo atrás do vento. Aí eu peguei o ChatGPT, correndo atrás do vento. Né? Aí tá na Bíblia, né, essa expressão de que tudo é vaidade e correr atrás do vento. A filosofia hindu, budista, o taoísmo na China, todo mundo fala do vento como algo de correr atrás de algo que não faz sentido na sua vida. Correndo atrás do vento a vida toda. E aí eu comecei uma reflexão minha, né? E aí daí essa reflexão saiu o livro, né? Que é assim, quantas vezes eu estou correndo atrás do vento, ou o vento está me levando, e aí vamos dizer assim, vento levar, ego, vaidade, comparação, né? Eu estou fazendo porque o outro tá, então eu tenho que ir também. Né? E quantas vezes eu estou parando para refletir o caminho que eu quero e fazendo as coisas não por ego, não por vaidade, não por comparação, mas porque é o que faz sentido para mim. E aí, a partir daí, aí saiu o livro. Tá, e quanto você pagou pro Beto por essa terapia? Rapaz, eu tenho que inclusive ir lá. Ano de terapia. Eu tenho que ir lá agradecer a ele, que a comida é muito boa, o papo é maravilhoso e ainda teve essa terapia. E você com a super ideia de querer fazer o cara correr atrás do mais. Velho, você podia ter um restaurante maior, quem sabe uma franquia? Né? Vamos franquear esse negócio, eu te dou uma consultoria. E o cara querendo o oposto, né, cara? E aí tem uma pergunta que eu faço muito no livro, que para isso ele descobriu uma coisa que para mim é libertador, que é o quanto é suficiente para você. Ele descobriu o quanto é suficiente para ele, ele tem um negócio que atende ao que ele imagina de vida, e para ele aquela vida é maravilhosa. As pessoas podem confundir isso com acomodação. Né? A gente vive num país que se fala do empreendedorismo. Mas isso é se acomodar. Não.
Você descobrir o que é suficiente não é se acomodar, é você saber o quanto que você quer ou precisa para viver a vida que você deseja. A partir daí você pode continuar trabalhando mais ou menos, mas você sabe o seu suficiente. E eu vi lá, encontrei outros empresários muito nisso. Teve gente que só trabalha de manhã porque de tarde vai estar com a família, né? Então as pessoas sabem que viver não é só o trabalho, mas também não tem nenhuma preguiça para trabalhar. Mas elas trabalham sabendo não quanto querem ou precisam vender, o quanto precisam ganhar. Que aí é uma coisa totalmente diferente. O que eu gosto de conversar com o meu professor Fred, a gente conversa muito. Eu sempre aprendo muito com ele. Tem um outro professor também que você não conheceu, Fred, mas eu tive lá, né? A gente estava falando agora há pouco da Gazeta Mercantil lá no carro. Eu fui, para quem não sabe, eu fui vendedor, né? Executivo de contas da Gazeta. Pouco depois da Barça. Pouco depois da Barça. E lá eu tinha um professor chamado Pedro Abelha. E o Pedro Abelha, um dia, ele me apresentou um camarada que era um dos consultores lá, um dos gestores lá da Gazeta Mercantil, e ele não trabalhava quarta-feira. Não interessa se tinha reunião, se não tinha reunião, quarta-feira era para a família, então ele trabalhava segunda, terça, quarta ele ficava em casa, quinta e sexta. Aonde ele tivesse, quarta ele parava, não trabalhava. Então isso eu fiquei pensando, você está trazendo essa história agora, porque tem muita gente que já está fazendo isso há muitos anos. Exatamente. Nós é que somos meio alienados, estamos correndo atrás do vento, e esse vento não para de ventar cada vez mais forte, nós estamos nos perdendo. Mas eu queria te fazer uma... Pode falar, só uma coisa, o mais importante é saber e se perguntar se o que eu estou fazendo faz sentido, ou se eu estou correndo atrás do vento. Né? Tem um significado por trás disso, tem um porquê, é realmente o que eu quero. Eu estou fazendo para mim ou para os outros? Estou fazendo para mim. Isso é fundamental. Eu estou jogando para mim ou jogando para como é que fala? Para a galera, né? Pra Porque audiência. Vai desde um relógio que você tem, você correr para comprar um relógio. Você sabe, mas você sabe, que esses dias eu estava conversando, meu amigo virou e falou, pô, Dia, mas você não posta onde você viaja, não posta suas férias. Eu falei, mas preciso ficar postando? Ele falou, não, isso dá audiência. Eu falei, mas eu não quero essa audiência, cara, esse é meu, não tem fotografia, não tem, e aquilo é um momento, a gente precisa ter esse limite, né, porque senão acaba os limites. Mas eu queria fazer a última pergunta, indo para o nosso final do bate-papo nosso aqui de hoje, é sempre muito um prazer ter você aqui, professor. Eu queria fazer uma pergunta para você, qual é o seu suficiente? Porra! Qual é o meu suficiente? Eu lhe garanto que eu sei o quanto é o meu suficiente financeiro. Não financeiro. Qual é o seu suficiente de vida? Assim, eu nunca quis ser nem milionário, nem bilionário, nem rico. O meu suficiente, resumidamente, é ter uma boa relação entre vida profissional e vida pessoal, sabendo que não existe equilíbrio. Na hora que você está na vida pessoal, a vida profissional está perdendo. Na hora que você está na vida profissional, a vida pessoal está perdendo. Isso eu aprendi com a ex-presidente da Avon, presidente mundial da Avon. Ela falando, olha, se você está com a família e está pensando no trabalho, você não está com a família. Então, não existe esse negócio de equilíbrio. Tem que abrir mão. Você abre na hora que você está com a família, ou então você é aquela pessoa que está num churrasco, está com uma paletó e gravata, porque a qualquer momento você está de sobreaviso. Já passamos muito por isso. Pronto. Esse tipo de coisa é muito importante. Então, essa não boa foge. Relação... Qual é o seu Por isso, suficiente? assim, essa boa relação entre vida pessoal e vida profissional, né, cuidar da mente, corpo e alma, ter tempo para cuidar da mente, corpo e alma, e... De verdade, né? Sim, de verdade. E não ter dor de cabeça para pagar as contas. Cara, isso aí para mim... Mas isso está muito ligado também a não correr atrás do vento, ou seja, não precisa ficar inventando conta que não necessariamente são desnecessárias. Isso tem a ver com um padrão que você acha necessário porque é bom para você, e não é a casa que você quer mostrar para os amigos, não é o carro que você quer mostrar para os amigos, é aquele que te atende. Quantas vezes eu fui trocar de carro, aí os caras, porra, esse carro é para você, porque você é um palestrante e tal, falando, não, eu quero esse aqui. Os caras se assustam, mas por que você quer esse aqui? Eu falei, porque esse aqui me atende, eu só quero botar 2 pranchas em cima e sair, e acabou, e sair com minha família e tal.
Os caras não entendem, né? Porque ficam te forçando isso e... Mas aí, normalmente a gente é carregado pelo vento e você acaba comprando um carro, puta, mas eu mereço esse carro, né? Exatamente. Aí vem um boleto de 60 páginas junto que você merece também, e aí dele vem... Aí o seu suficiente não é mais Isso suficiente. nunca aconteceu comigo, só com você, professor. Não, comigo já aconteceu várias vezes. Comigo nunca, Várias Juca, vezes. não, eu nunca passei por isso. Haja boleto. Por isso que eu tenho toda hora que me perguntar, isso é ego, vaidade, comparação ou realmente o que é útil, uma né? disputa, né? Você tem que ficar trabalhando isso aí. hora. Encaminhando para o nosso, finalmente, para o final do nosso bate-papo, mais um podcast do Café com Negócios extraordinário com o meu professor Fred. Meu professor, eu gostaria que você deixasse as últimas palavras, os últimos recados, redes sociais, o livro novo, são sexto livro, né, professor? Sexto livro. Sexto livro, livro novo. Aonde, quando e como a gente acessa isso para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, por favor? Bom, redes sociais, Fred Alecrim, tá aparecendo aí. Só lembrando, né, Né, o pessoal vai botar, ó, aqui Fred em algum lugar. Alecrim com Fred Alecrim. o Alecrim com M. M de Maria, Alecrim, o tempero. Lembrando assim, ó, puxa, quem é o cara que é um tempero na minha vida? Fred Alecrim. Cuidado eu sou tempero com esse na negócio vida aí, das né? pessoas. Porque a tiazinha fala isso aí lá na casa dela. Não, pô, mas né, um tempero vai complicar isso aí, no viu? sentido de tornar a vida melhor. Leve. E também você pode procurar os livros na Amazon. É só botar lá Fred Alecrim livros na Amazon. Pô, estão todos lá. No Café com Negócio, no TEDx. No enfim, TEDx, você vai Café achar com Negócio. um dos vídeos do TEDx Canadá mais vistos desta última edição. Pô, tem até em inglês. Stop Chasing the Wind. Pô, velho, eu fiquei. Você me arrepiei todinho quando eu vi em inglês. Poxa vida. Esse foi mais um. Obrigado, meu professor, mais uma vez, né? Juntos. Sempre uma honra. Sempre. Em breve nós temos novidades, né? Muitas novidades por aí. Né? Inventando. Irmão Gêmeos, ativa! Informa. Quem sabe que os projetos que vêm lá para o Nordeste, para o nosso Nordeste, eu não quero nem dizer nada. É isso aí. Cada vez que a gente senta, sai alguma coisa, enfim. Deus o livre. Haja vento para a gente correr atrás. A gente tá mandando produzir vento para a gente correr atrás. Esse foi mais um podcast do Café com Negócios. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores. Eu gostei muito Pode aqui, falar. só a estrutura que vocês montaram. A gente está aqui na Faculdade Senac, mas você tem que ver, tem um auditório aqui com 100 pessoas vendo ao vivo a gente. Iluminação, a equipe de produção. Nossa senhora. Atrás. Obrigado a todos. Olha lá a galera lá do fundão. E aquela rua? E a rua? Nossa, é brincadeira, é muita gente mesmo. Obrigado, gente, a presença de todos vocês. Obrigado. Ainda bem que nós precisamos agradecer a galera. Um abraço a todos. Tinha que lembrar, né, pô? Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Os patrocinadores eu posso agradecer agora. Pode. Tá bom. Agora eu preciso falar sério. Ao meu Bosque dos IPs, patrocinador Bosque dos IPs, TOTUS, RD Station, Sistema Fecomércio, Senac Mato Grosso do Sul, Sebrae Mato Grosso do Sul, Isto é Mato Grosso do Sul, Resine Marcon Advocacia, Office Formato, IASO, que toma conta do nosso aplicativo, Flora Insights, principalmente para NR1, Flora Insights, Soldamac, Abalô Cosméticos, RCL Consultoria, principalmente carbono neutro e Energia A. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pelo patrocínio de vocês. É por conta de vocês que existe o nosso Café com Negócios. E mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, com o meu professor Fred. Até o próximo episódio. Um abraço a todos.